Vivos extraterrestres. Perdida nas areias do deserto mexicano, esconde-se uma incrível história. Há tempos acredita-se que um objeto teria caído no deserto mexicano. Em 1974, houve um misterioso incidente envolvendo um pequeno avião e um OVNI em rota de colisão. Então, seguiu-se uma disputa entre dois países para recuperar os destroços. A equipe de resgate mexicana encontrou uma espécie de disco prateado. Os militares mexicanos colocaram o objeto em um caminhão, mas algo matou todos os homens. Os americanos reagiram rápido e de forma organizada. Eles já haviam feito isso antes. Mas esse incidente no deserto foi apenas o início da história dos OVNIs no México. O eclipse de 11 de julho de 1991 marcou o início de uma série de aparições de OVNIs no México. Nas últimas décadas, o México foi palco de várias aparições de OVNIs. Ao verem o objeto no radar, a primeira coisa que fizeram foi observá-lo. Não é possível que esteja voando a essa altitude. Não estamos sós. De pilotos a políticos, centenas de pessoas testemunharam essas aparições. Você diria ao governador que ele não viu nada de estranho nos céus? Na próxima hora, mostraremos entrevistas com testemunhas, gravações inéditas e análises de especialistas na tentativa de solucionar o mistério ocorrido no deserto mexicano em 1974 e o crescente número de aparições registradas desde então. O caso Roswell mexicano. Coyame é uma pequena cidade mexicana que não aparece em muitos mapas. Um lugar cercado pelo deserto, onde as plantas agave são mais numerosas que a população. Coyame está situada no norte do estado de Chihuahua. Nosso município tem 8.000 quilômetros quadrados e aproximadamente 2.500 habitantes. É um lugar muito bonito e tranquilo. É um lugar sem bibliotecas, sem arquivos e historiadores locais. Mas isso não significa que seja uma cidade sem história. Aqui, a história é transmitida entre vizinhos. Essa tradição oral é a única evidência de uma misteriosa colisão aérea que aconteceu aqui há 30 anos. Tudo começou quando um avião decolou de El Paso, no Texas, rumo à cidade do México. Em 25 de agosto de 1974, um avião saiu de El Paso em direção à cidade do México. Então, houve um acidente. Dizem que houve uma colisão entre um avião e um OVNI dentro dos limites do município de Coyame. Não acho que seja invenção. Como alguém inventaria isso? É verdade. 25 de agosto de 1974, 22 horas e 7 minutos. Era uma noite calma de verão em Coyame e os habitantes preparavam-se para dormir. A 800 quilômetros da cidade, a Defesa Aérea Americana registrou um objeto voador não identificado sobre o Golfo do México. Voava a 400 quilômetros por hora, a uma altitude de 23 mil metros e não parecia ser algo feito pelo homem. Inicialmente, imaginou-se que fosse um meteoro. Mas após 60 segundos, ficou claro que não era um meteoro. Aquele objeto estava descendo e viajando em etapas, diferente de um meteoro que desceria em um arco. A trajetória do objeto o levava em direção a Corpus Christi, no Texas. A Defesa Aérea Americana estava alerta. 22 horas e 9 minutos. De repente, 64 quilômetros ao sul de Brownsville, no Texas, o objeto voador vira à esquerda e entra em território mexicano. Os americanos continuaram rastreando a misteriosa aeronave enquanto ela sobrevoava o México. Mas o que os radares não captaram foi um pequeno avião, cuja trajetória ia de encontro ao OVNI.
O interessante nesse caso é que, ao mesmo tempo em que um OVNI fazia manobras pelos céus, um avião saía de El Paso rumo à cidade do México. Envolto pela escuridão noturna, um pequeno avião civil saiu de El Paso rumo à cidade do México. Mas o avião texano nunca alcançou seu destino. Militares americanos observavam o objeto voador não identificado quando ele de repente desapareceu do radar. Parecia que o impensável havia acontecido. Uma colisão entre um OVNI e um avião. Algumas pessoas acreditam que ocorreu uma colisão envolvendo um OVNI e um avião. 26 de agosto de 1974, 8 horas da manhã. 9 horas após um avião ter desaparecido no deserto, uma equipe de resgate mexicana procurava pela aeronave caída. Do outro lado da fronteira, agentes americanos permaneciam na escuta. Às 10h35, os americanos interceptaram uma transmissão de rádio mexicana dizendo que os destroços do avião haviam sido encontrados perto de Coyame. Momentos depois, outro relato anunciou a presença de um segundo destroço. Mas não era um avião. A equipe de resgate encontrou um disco prateado medindo 5 metros de comprimento e 1,5 metros de altura. Era convexo de ambos os lados, como um disco. A superfície do disco tinha a aparência de aço polido. Não possuía marcas ou luzes e não havia corpos em seu interior. O disco estava danificado em 2 pontos devido à colisão com o avião e sua consequente queda. Imediatamente, oficiais mexicanos silenciaram todos os rádios em atividade de busca. Enquanto isso, oficiais americanos contataram o governo mexicano, oferecendo ajuda no resgate. Mas a oferta foi rejeitada. Os mexicanos recusaram ajuda, disseram que eram apenas destroços de um avião. Enquanto a equipe mexicana recuperava os destroços, os americanos reuniam uma força de resgate de elite em Fort Bliss, no Texas. A equipe incluía 4 helicópteros, 3 Hueys e um Sea Stallion. Preparada e pronta para agir, a equipe aguardava a vigilância dos Estados Unidos examinar a situação. Os americanos ficaram na escuta através de espiões, ou o que chamo de rede de vigilância espiã, composta por satélites de vigilância e aviões em baixa altitude. A vigilância americana revelou que os mexicanos haviam colocado o OVNI em um caminhão e abandonado o local da queda. Puderam ver alguns corpos, o que os levou a acreditar que algo extraordinário havia acontecido. 27 de agosto, 14 horas e 8 minutos. Incertos do que acontecera, os oficiais americanos avançaram à equipe de resgate. 4 helicópteros, levando membros da equipe, saíram de Fort Bliss. Nesse caso, percebemos claramente que o governo americano reagiu como especialista, muito rápido e de forma organizada. Tinham uma equipe reunida em Fort Bliss e em pouco tempo estavam no local da queda. Eles haviam feito isso antes. Mas nada preparara os americanos para o que estavam prestes a descobrir. Vestidos em trajes de proteção, os soldados americanos aproximaram-se do comboio silencioso. Todos os mexicanos estavam mortos. Não havia tempo para investigar o que matara a equipe mexicana, mas os ufólogos têm suas teorias. De alguma forma, eles entraram em contato com um agente letal. Acredito que foram mortos por um agente bacteriológico alienígena ou um agente biológico extraterrestre. É minha teoria preferida. A equipe de resgate americana agiu rapidamente. O OVNI prateado de 5 metros de largura estava amarrado na traseira de um caminhão. As alças foram desamarradas e presas a um helicóptero.
Então, o disco de 680 quilos foi erguido e levado para os Estados Unidos. Com o disco removido, a equipe voltou sua atenção para a evidência remanescente. Os destroços do avião, os veículos do comboio e os corpos da equipe mexicana foram reunidos. Eles juntaram os destroços do avião e os corpos da equipe de resgate mexicana e o explodiram. O objetivo era esconder as evidências. Após terminar o serviço, a equipe de resgate retornou à base. O destino do OVNI é desconhecido. Especula-se que ele poderia estar em Atlanta Fort Bliss ou na base aérea Wright-Patterson. Era um evento sem precedentes, comparável ao caso Roswell, no Novo México. Se a queda do OVNI em 1974 foi real, não existem provas. Apenas a história transmitida por gerações manteve a lenda viva, mas são poucos aqueles que acreditam. Isso mudou em 1991. Nesse ano, dezenas de aparições de OVNIs foram reportadas no México. O que dá credibilidade a essas aparições é o fato de estranhos terem visto a mesma coisa, ao mesmo tempo, no mesmo dia, mesmo estando a centenas de quilômetros de distância. Por mais de 3 décadas, supõe-se que o deserto mexicano tenha sido palco de uma incrível história. Há tempos acredita-se que um objeto teria caído no deserto mexicano. Um objeto entrou em nossa atmosfera pelos Estados Unidos e colidiu com um pequeno avião. Nas últimas 2 décadas, o México testemunhou incidentes com OVNIs que rivalizam com qualquer relato americano. Os mexicanos precisavam apenas de um motivo para manter os olhos voltados para os céus. Isso aconteceu em 1991. Em julho daquele ano, aconteceria um dos eclipses solares mais longos da história. O eclipse total seria visível apenas em uma faixa estreita, que incluía o México Central. Um ano antes, todos os mexicanos sabiam sobre o eclipse de 1991. Foi um evento. Em todo o país, havia pessoas aguardando o eclipse. Foi um eclipse importante. Apesar de terem existido outros eventos similares, eles não tiveram a mesma magnitude. Pouco após as 13 horas, os céus do México escureceram. Astrônomos ajustaram seus telescópios. Milhões de pessoas olhavam para os céus. Em 1991, o consumo de câmeras de vídeo tornou-se popular. Naquele dia, muitos mexicanos usavam suas câmeras para captar a lua encobrindo o sol. Mas, para o espanto de todos, essas câmeras captaram algo inesperado. Foi algo curioso. Durante o eclipse, ouvi pessoas próximas dizendo: "Olhe, o que é aquilo?" Muitas pessoas filmaram e viram objetos metálicos bem distintos em forma de cúpula. É o que chamamos de objetos voadores. Na cidade do México, em Tepeji del Rio, em Puebla, em Cerro de la Estrella. De todos os cantos do México surgiram vídeos mostrando estranhos objetos metálicos no momento do eclipse. Os OVNIs do eclipse tornaram-se o assunto mais comentado no México. Mas enquanto alguns afirmavam que aquela havia sido uma legítima aparição alienígena, os céticos rejeitavam a ideia. Aquele eclipse foi um dos grandes eventos astronômicos do século. Centenas de astrônomos, profissionais e amadores, vieram de todas as partes do mundo para a cidade do México e arredores, onde o eclipse era visível. Nenhum astrônomo afirmou ter visto algo fora do comum. Astrônomos profissionais logo rejeitaram a hipótese de OVNI, oferecendo uma resposta científica.
Quando o Sol está totalmente eclipsado, como no México naquele dia, as estrelas e planetas tornam-se mais visíveis por alguns minutos. Vênus estava muito brilhante, então era muito fácil vê-la. Por isso, muitos imaginaram ter visto OVNIs. Os céticos apresentaram suas respostas, mas os ufólogos têm suas dúvidas. Como muitas pessoas filmaram o mesmo objeto de diferentes cidades, alguns sugeriram que aquilo fosse o planeta Vênus. Mas nas fitas, é possível ver que os OVNIs e o planeta Vênus não estavam na mesma posição. Algo estranho aconteceu durante o eclipse. Ao analisarmos os vídeos, podemos ver que alguns se movimentam, e isso não corresponde a um planeta. Ao examinarmos com mais calma, começamos a nos perguntar se não era um OVNI. As aparições de 1991 deram início a uma verdadeira invasão de OVNIs no México. Os OVNIs do eclipse de 1991 tiveram um grande impacto no México. Foi como uma bola de neve. Desde então, pessoas interessadas em OVNIs filmaram aparições cada vez mais frequentes. Enquanto as aparições no México vieram como uma surpresa para muitos, alguns ufólogos acreditam que elas foram previstas há mais de 1000 anos. Os maias foram uma das grandes civilizações da história. Durante 600 anos, eles construíram cidades, reservatórios e pirâmides, e desenvolveram um incrível conhecimento sobre astronomia. É incrível o conhecimento que os maias tinham sobre o céu e os planetas. Eram muito observadores. Conheciam os movimentos celestiais e sabiam determinar os eventos importantes que aconteceriam nos céus. Os maias registravam seu conhecimento em manuscritos chamados códigos. A maioria desses textos foi queimada pelos padres espanhóis no século XVII. Atualmente, restam apenas 4 códigos maias. Entre eles está o Código de Dresden, um documento que oferece um vislumbre da sabedoria astral dos maias. É puramente astronômico. A Lua, o Sol, os sistemas, está tudo lá. Qualquer pessoa que o tenha estudado e analisado, considera esse documento um verdadeiro tesouro do passado. Entre as informações contidas nesse código, há a previsão de um eclipse. O eclipse de 1991 aparece claramente no Código de Dresden dos Maias. Mas teria o Código de Dresden previsto algo mais? No código, eles falam sobre o encontro com os Irmãos das Estrelas, conhecidos hoje em dia como alienígenas. Quando li isso, após ver os vídeos, fiquei muito impressionado. Afetou-me profundamente. É como se os maias soubessem com muita antecedência que essas aparições aconteceriam naquele dia. Como você explica isso? Seria uma coincidência? Ou eles sabiam? Eu acho que eles sabiam. Mais de um século depois, a maioria dos mexicanos sabia que algo extraordinário estava acontecendo. A febre dos OVNIs tornou-se uma epidemia. Os mexicanos ficaram fascinados com as aparições de OVNIs que invadiam o país. Ufologistas apontam a receptividade do povo mexicano como responsável pela febre dos OVNIs. Por séculos, os mexicanos foram fascinados por lendas, histórias, duendes e fadas. Essa característica de nosso povo permite que os mexicanos tenham uma mente aberta para ocorrências extraordinárias. Quando você se abre para outras possibilidades, é muito mais fácil aceitar a existência do fenômeno dos OVNIs. Entretanto, céticos alegam que o crescente número de relatos de aparições registradas no México são um fenômeno social. Essas visões sempre acontecem em ondas, que estão geralmente ligadas à publicidade. Quando o jornal e a TV mostram histórias sobre aparições de OVNIs, as pessoas ficam mais suscetíveis, prestam mais atenção às coisas que elas veem.
Desde as primeiras aparições de OVNIs, as testemunhas têm sido alvo de escárnio e acusadas de não saberem diferenciar um avião de um balão meteorológico. Mas o que acontece quando a testemunha não se encaixa nessa categoria? E se essa pessoa tiver uma sólida reputação e uma carreira? E se a testemunha não apenas conhece um avião, como também pilota um? O capitão Raimundo Cervantes voa há 40 anos. Com 17 mil horas de voo, ele já viu de tudo, ou pelo menos era isso que ele achava. 28 de julho de 1994, o capitão Cervantes pilotava o voo 129 da Aeroméxico de Guadalajara para a Cidade do México. Era um percurso conhecido e tudo parecia em ordem, incluindo o tempo. Estava totalmente claro. Não havia uma nuvem no céu. Estava totalmente claro. Enquanto o voo se aproxima do aeroporto da Cidade do México, Cervantes preparou o avião para a aterrissagem. A 1.200 metros de altitude, ele recebeu autorização da torre de controle e preparou-se para baixar o trem de pouso. Ordenei que o trem de pouso dianteiro fosse baixado. Nessa hora, sentimos um impacto no avião muito forte. O avião chacoalhou. Para Cervantes, parecia óbvio que haviam colidido com algo no ar. Mas não havia tempo para investigações. O piloto iniciou a aterrissagem do avião. Naquele momento, declarei que tínhamos um problema e pedi aos comissários de bordo que ficassem de prontidão, caso tivéssemos que fazer um pouso de emergência. Incerto da gravidade do estrago ao trem de pouso, Cervantes teve nervos de aço para pousar o jato danificado em segurança. Estabilizamos o avião e tentamos aterrissar calmamente, mantendo a roda dianteira. Achei que ela estava danificada. Descemos a roda dianteira e, para nossa surpresa, o avião rodou perfeitamente. O desastre foi evitado. O capitão Cervantes imaginava se um helicóptero atingira o avião durante a aproximação. O radar da torre de controle descartou essa teoria, mas uma inspeção no avião revelou danos, trazendo mais perguntas do que respostas. Um inspetor de voo revistou o avião e detectou que uma das linhas hidráulicas fora cortada. Parecia ter sido cortada por algo afiado. Era muito estranho. O que cortaria a linha hidráulica do trem de pouso? Uma investigação posterior determinou que as peças estavam gastas. A companhia aérea negou qualquer colisão no ar. Mas o capitão Cervantes defende sua versão de que o avião atingira algo. Esse não foi o fim da história. O estranho encontro do voo 129 ficaria ainda mais estranho. Henrik Kolbeck era o controlador de tráfego aéreo encarregado naquela noite. Após saber do incidente com o voo 129, ele se lembrou de uma série de telefonemas que a torre recebeu naquela noite. Uma hora antes do voo sair de Guadalajara, recebemos telefonemas de diferentes fontes. Comunicavam que um objeto estava voando muito próximo de um prédio, que fica no final da trajetória de aproximação da pista. Isso colocava o objeto voador não identificado na rota de aterrissagem do voo 129. Para a maioria, a ideia de uma colisão entre avião e OVNI parece irreal. Mas poucos dias depois, outro incidente no mesmo aeroporto levantou suspeitas de que algo fora do comum estava acontecendo. 8 de agosto de 1994. O copiloto Carlos Corzo ajudava o voo 304 da Aeroméxico, que vinha de Acapulco, a aterrissar no aeroporto da Cidade do México. O céu estava parcialmente nublado. Enquanto Corzo olhava pela janela da cabine, o piloto permanecia atento aos instrumentos. Ele voava com instrumentos, então sua atenção estava focada nisso. Eu estava atento aos arredores e olhava para fora, além de fazer a comunicação e ajudá-lo na aproximação.
Enquanto o avião atravessava as nuvens, Corso viu algo inesperado. Estávamos a 3.600 metros, saindo das nuvens, quando vi esse grande objeto na nossa frente. Fiquei com medo. Achei que iríamos colidir e disse para o capitão, com uma expressão de surpresa, que iríamos bater. A misteriosa aeronave moveu-se rapidamente na frente do voo 304, quase acertando o avião. Era um objeto grande. Tinha uns 20 metros de largura. Ele parecia feito de platina ou de algum metal brilhante. Corso rapidamente retomou a calma e ajudou a aterrissar o avião sem maiores problemas. Depois, ele falou com um controlador de tráfego aéreo, que revelou que o avião de Corso era o quinto naquela semana a relatar o encontro com um OVNI. Posso dizer que 99% dos pilotos com quem conversei acreditam que não estamos sozinhos aqui. E temos evidências que confirmam isso. Levamos isso a sério, pois é uma ameaça ao nosso espaço aéreo. Definitivamente havia perigo potencial. Não sabíamos o que produzira o fenômeno e por que ele se manifestou. Quase uma década depois, outro incidente nos céus mexicanos chocaria o mundo. Mas, diferentemente de outros encontros, esse seria aceito por todos, inclusive pelo governo mexicano. Todo ano, na noite de 15 de setembro, eles festejam. Milhares lotam a praça principal da cidade do México para assistir ao presidente tocar o sino que marcou o início da luta pela independência há 200 anos. Nas 24 horas seguintes ocorrem desfiles, festas e celebrações. Mas nos anos 90 nascia uma nova tradição no Dia da Independência Mexicana. 16 de setembro é o Dia da Independência Mexicana. Temos um desfile militar nas ruas do México. Por muitos anos, tínhamos um show aéreo. A Força Aérea Mexicana costumava sobrevoar a cidade. Muitas pessoas filmavam esse evento quando os aviões faziam manobras sobre as casas. Existem muitos vídeos onde alguns objetos são vistos voando muito próximos. 16 de setembro de 1991. Durante um voo, um cinegrafista amador captou um misterioso objeto luminoso redondo. – 16 de setembro de 1992. Um objeto não identificado foi avistado cruzando os céus. 16 de setembro de 1993. Enquanto um esquadrão de helicópteros fazia manobras, um objeto metálico dava voltas na formação. 3 anos, 3 aparições. Mesmo assim, o exército mexicano não comentou esses eventos. A respeito das aparições dos objetos durante os desfiles militares, o governo nunca se manifestou contra ou a favor. O governo sempre se manteve indiferente. O governo aqui em México sempre se ha mantenido a lado. Isso não era surpresa para a comunidade de ufólogos, que há décadas declara que os governos têm omitido aparições alienígenas. Relatórios apagados, projetos secretos e constantes negações são vistos como manobras de acobertamento. 5 de março de 2004. O Esquadrão Aéreo Mexicano 501 fazia um voo de rotina em busca de traficantes, mas os pilotos militares testemunharam algo fora do comum. A Força Aérea Mexicana patrulha a fronteira ao sul para interditar aviões com narcóticos vindos da América do Sul. Fazem isso diariamente com diferentes aviões. Mas aquele dia foi diferente. Durante uma tarde de vigilância, a equipe captou algo no radar. Imaginavam que fosse um avião com drogas e o perseguiram.
Acompanhando pelo radar, o objeto parecia mudar de velocidade erraticamente, alcançando até 600 km por hora. Durante a perseguição, a tripulação ligou o sistema de detecção infravermelho. É como uma câmera montada na aeronave. Seu objetivo é observar usando o infravermelho, em vez de luz natural, como as câmeras comuns. A câmera com infravermelho no exterior do avião transmitia o vídeo para a tripulação. Esse é o vídeo real visto pela tripulação. Mas, ao se aproximar do objeto, a tripulação não conseguiu ver nada pelo infravermelho, nem a olho nu. O tempo todo em que voaram em direção à nave, eles olhavam à frente da aeronave, pois era onde o radar apontava o alvo, e não viram nada. Após perseguirem o objeto por vários minutos, a tripulação percebeu que não havia combustível para continuar a caçada. Então retornaram para a base. O objeto desconhecido logo desapareceu do radar, mas essa aventura estava apenas começando. O operador ainda usava o infravermelho e começou a captar luzes brilhantes que pareciam estar na altura das nuvens. De repente, a câmera de infravermelho captou não apenas um, mas 11 objetos fazendo manobras pelas nuvens. A tripulação ficou assustada com o que estava acontecendo, pois não podiam identificar aquelas coisas, não sabiam o que estavam vendo. Era uma tripulação experiente naquele percurso e usava o sistema infravermelho há 2 anos. Mas nesse dia, mesmo o piloto mais experiente ficaria nervoso, como percebemos nessas gravações da cabine. Apertem os cintos. Não me assuste. A tripulação percebeu que os objetos não estavam apenas voando ao lado do avião, estavam o cercando. Estão voando à nossa altitude. Não é possível. Não estamos sós. Não estamos sós. É verdade. É muito estranho. Estão nos cercando. Então, de repente, as bolas de luz desapareceram. A tripulação retornou à base transtornada. Nas semanas seguintes, o exército mexicano conduziu uma investigação sobre o incidente. Tripulantes foram entrevistados, imagens foram analisadas e informação sobre o clima foi avaliada. Mas nenhuma resposta foi encontrada. Parecia que o caso não seria solucionado e terminaria esquecido. Então, um telefonema mudou tudo e fez esse evento entrar para a história. Eles me ligaram e me disseram que tinham algo de interesse comum. O repórter mexicano Jaime Maussan é um especialista em investigar casos envolvendo OVNIs. O governo mexicano foi atraído pelo impressionante currículo de Maussan e pediu ajuda na investigação. Em uma manobra sem precedentes, o secretário de Defesa do México entregou o vídeo secreto para Maussan. Entregou-me o vídeo e disse: "Por favor, seja honesto com o exército. Seja honesto com os pilotos. Faça a investigação. Tem autorização oficial para fazer a investigação e apresentá-la na mídia." Maussan teve acesso total aos relatórios de voo, relatórios do tempo e, mais importante, aos membros da tripulação. Entrevistei esses pilotos dentro da Secretaria da Defesa. Isso foi inédito na história do México. Eles me disseram o que viram, foram muito honestos e sinceros. Não tivemos a oportunidade de identificá-los visualmente. Não. Nunca vi objetos como aqueles. Nunca vimos algo igual. Nunca aconteceu algo parecido conosco. Então, sim, ficamos assustados. Em 11 de maio, Maussan fez uma coletiva de imprensa para apresentar a fita ao mundo. Não demorou muito para que céticos denunciassem a teoria dos OVNIs. A explicação chegou rápida e furiosa. Era uma bola de luz. Uma frota de aeronaves secretas voando. Alguns céticos e investigadores de OVNIs sugeriram que o equipamento não estava funcionando. Surgiram dezenas de explicações e todas foram descreditadas. Entretanto, surgiu uma nova teoria que poderia resolver o mistério.
Existe uma teoria que diz que o que os oficiais filmaram foram as chamas dos poços de petróleo que estavam a 120 quilômetros do local. Pareciam objetos brilhantes no infravermelho. É claro que não são visíveis a olho nu, mas esse é o objetivo do infravermelho: captar objetos através do calor e revelar coisas que aparentemente são invisíveis. Teria o infravermelho captado apenas poços de petróleo distantes? Os investigadores do caso têm suas dúvidas. A primeira coisa que fizemos foi analisar as luzes para determinar sua forma e observar como essa forma mudava a cada quadro, a cada minuto. Se as luzes fossem poços de petróleo, como os céticos reivindicavam, deveriam tremular como uma chama. Ao usarem computadores para revelar a natureza da luz, algo diferente foi descoberto. Após alguns minutos, o brilho muda nas extremidades, mas há um objeto no centro que permanece fixo. É uma bola, uma esfera. E não é possível que seja uma chama, porque se fosse uma chama, ela ondularia, não apenas nas extremidades, mas em sua totalidade. Outra evidência contra a teoria dos poços de petróleo era o fato de, apesar dos voos naquela área ocorrerem durante o dia, ninguém nunca reportara esse tipo de encontro. A única forma de provar isso era fazer o mesmo procedimento, usando a câmera com um infravermelho, voando pela mesma rota, provavelmente com o mesmo avião. Até que isso aconteça, o encontro da Força Aérea Mexicana com OVNIs permanece um mistério. Mas, para investigadores, isso não tira a importância desse caso histórico. Pela primeira vez, um governo buscou ajuda da comunidade ufóloga. Investigadores mexicanos de OVNIs acreditam que esse incidente sinaliza uma nova era de sinceridade dos governos. Isso produzirá muitos novos casos e mais sinceridade no futuro. Existem muitas pessoas tentando se tornar investigadores no México. E isso é só o começo. E foi mesmo só o começo. Em 2005, quando as coisas pareciam voltar ao normal no México, algo extraordinário aconteceu. Desde 1991, testemunhas mexicanas filmaram centenas de horas de fita contendo supostos objetos voadores não identificados. Apesar do número de gravações ser impressionante, é a qualidade das fitas que importa. Dos milhares de vídeos que temos, a maioria mostra balões, aviões, estrelas, erros. Provavelmente apenas 10 ou 15% deles são bons. São esses 10% que fizeram a mídia dar atenção aos ufólogos. Entre os fenômenos de OVNIs mais interessantes filmados estão as frotas. Um grupo de mais de 3 objetos é chamado de frota. Eles viajam na horizontal ou na vertical, em formatos estranhos como bumerangues, esferas ou discos. 10 de junho de 2004. Em Guadalajara, no México, um fotógrafo amador captou objetos desconhecidos nos céus. 21 de junho de 2004. A 480 quilômetros em Cuernavaca, no México, outra frota foi filmada. 30 de março de 2005. 960 quilômetros ao norte, em Torreón, mais objetos foram vistos nos céus. 11 de abril de 2005. 800 quilômetros ao sul, na cidade do México, os céus da capital foram invadidos por misteriosas aeronaves. Acredito que seja uma maneira de se comunicarem conosco. Acredito que estão tentando dizer algo, como o que aconteceu na Inglaterra com os desenhos nas plantações. Céticos afirmam que as frotas são apenas balões meteorológicos e pássaros. Mas ver é acreditar.
Em junho de 2005, a aparição de uma frota fez as pessoas acreditarem. Uma das mais recentes aparições de OVNIs aqui no México aconteceu em Jalapa, em Veracruz. Foi muito interessante, pois as testemunhas eram muito confiáveis. 24 de junho de 2005. Uma cerimônia pública foi realizada para celebrar a entrega de novas viaturas do Departamento de Polícia local. Na ocasião, estavam presentes o governador Fidel Herrera Beltrán, oficiais do Departamento de Polícia e a mídia local. Momentos após o governador Beltrán terminar o discurso, pessoas começaram a gritar a palavra OVNI no meio da multidão. Na mesma hora, todos voltaram os olhos para os misteriosos objetos nos céus. Tínhamos como principal testemunha o governador de Jalapa. Os jornais publicaram a notícia no dia seguinte e ela se espalhou pelo México. Dias depois, um jornal local relatou que os supostos OVNIs eram, na verdade, balões lançados por crianças de uma escola. Mas essa explicação apenas levantou mais perguntas para os entusiastas de OVNIs. Se fossem apenas balões, por que teriam aparecido congelados em formação por mais de meia hora? Segundo as testemunhas, havia mais de 14 objetos em forma de esfera brilhando nos céus, formando um triângulo, parados por 30 minutos. Acho difícil acreditar que balões fiquem parados no mesmo local por meia hora. Essa foi uma aparição extraordinária, pois foi o governador, seus conselheiros e oficiais de polícia que testemunharam. Você diria ao governador que ele não viu algo estranho nos céus? Foram esses estranhos objetos nos céus que uniram especialistas em OVNIs e entusiastas. De todos os cantos do México, eles vieram discutir os fenômenos de OVNIs que assolaram o país. Para esses homens e mulheres, as aparições merecem atenção e respostas. Entre os incidentes examinados está a suposta colisão de 1974 entre um avião e um OVNI próximo a Coyame, no México. Há rumores de que algo aconteceu e que os militares americanos tinham interesse nos destroços. A informação que Gilberto tem é pouca, mas os dados que cercam esse caso nos levam a crer que isso tenha realmente acontecido. 3 décadas depois, Coyame ainda tem mais perguntas do que respostas. Mas será que existem pistas que podem conferir nova vida a essa busca? Qualquer jornalista investigativo ou profissional interessado vai ter trabalho para investigar isso. Ir até a cidade, rastrear todos os habitantes que moravam lá, encontrar os endereços e entrevistá-los. Requer um estudo apurado e mais colaboração entre os pesquisadores, o Comitê de Pesquisas de Ufologia dos Estados Unidos e do México. É um caso que precisa de mais investigação. E como todo evento seminal da história, existe uma segunda reviravolta. Estive recentemente em Chihuahua e perguntei sobre esse caso. E há rumores de que existem fotografias do caso que eu não vi. Prometeram-me enviar essas fotografias, mas as pessoas de lá ainda têm medo. Parece que guardaram essas fotos durante muito tempo. A história de Coyame permanece envolta em mistério. Houve a queda de um OVNI no deserto mexicano em 1974? A equipe de resgate foi vítima de um veneno biológico desconhecido? Pode ser que a verdade nunca seja revelada, mas o que sabemos é que nos últimos 15 anos o México experimentou algo extraordinário. Para aqueles que acreditam em OVNIs, essa é a era dourada dos contatos alienígenas. Apenas uma coisa é certa: o México, um país conhecido por sua história, é agora também conhecido por seus mistérios.